cada um de nós. Hoje nós vamos refletir sobre os princípios básicos do Espiritismo. Toda doutrina, seja ela científica, filosófica ou religiosa, fundamenta-se em princípios, em postulados. O Espiritismo não é diferente. A doutrina espírita está fundamentada em 5 princípios básicos. O primeiro princípio básico do Espiritismo é a existência de Deus. Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação, publicada em 18 de abril de 1857, Allan Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? E eles respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa ideia é um pouco diferente da visão que nós tínhamos de Deus, que nós sedimentamos ao longo do tempo. Na infância da humanidade, o homem confunde Deus com os fenômenos da natureza. Mais adiante, com o surgimento da ideia do Deus único, registrada no Antigo Testamento, o Criador é confundido com a criatura e, consequentemente, com as suas imperfeições. Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus cioso, parcial, que se encoleriza, que julga, que condena, que manda exterminar uma nação em benefício de outra. E o Espiritismo nos apresenta um Deus cósmico, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E diz mais o Espiritismo, que no estágio intelecto-moral em que se encontra a humanidade, não é possível ainda compreender a natureza íntima de Deus, mas nós podemos sim compreender alguns dos seus atributos. Que atributos são esses? Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E neste momento é o que nós podemos compreender. Diz que Deus criou o universo, que abrange todos os seres, animados e inanimados, materiais e imateriais. O conhecimento e a compreensão dos atributos de Deus vai definir a qualidade da nossa relação com Deus, conosco mesmos e com o próximo. E essa compreensão dos atributos divinos vai contribuir para diminuir gradativamente os atos de extremismo, de intolerância praticados por religiosos e, em particular, pelos cristãos. O segundo princípio básico do Espiritismo é a sobrevivência, é a existência e a sobrevivência dos espíritos. Todas as filosofias espiritualistas têm por princípio a imortalidade da alma. O Espiritismo vai mais além, ele vai mais longe. O Espiritismo nos ensina que a nossa existência não se inicia no nascimento, nem se encerra com a morte do corpo físico. Nós já existíamos antes do berço e continuaremos existindo depois do túmulo. O que acontece no fenômeno da morte é apenas a ruptura dos laços que unem o espírito ao corpo. Morre o corpo físico, a parte material que é devolvida para a natureza, e o espírito continua a sua jornada evolutiva.
O terceiro princípio básico da doutrina espírita é a comunicabilidade dos espíritos. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos. E a espiritualidade responde que eles influem muito mais do que imaginamos. Quem são os espíritos? Os espíritos são seres humanos, alguns deles conviveram conosco e que neste momento estão fora do corpo físico. E eles estão por toda parte. Eles não estão ociosos. Pelo contrário, eles possuem ocupações, assim como nós. E eles continuam sendo o que foram quando estavam aqui. Se eles eram bons, continuam bons. Se eram maus, continuam maus. Sérios ou brincalhões. A morte não nos transforma em anjos ou demônios. Continuamos do jeito que somos, com as nossas conquistas, com os nossos defeitos e virtudes. Continuamos nutrindo os mesmos sentimentos. As nossas afeições não se apagam. As nossas ligações afetivas continuam. Esses sentimentos são forças vivas e vibrantes que atraem uns aos outros. E isso é suficiente para haver uma comunicação entre os seres, estejam eles na dimensão física ou na dimensão extrafísica. Esse princípio causa uma certa estranheza em alguns segmentos do cristianismo, o que não deveria acontecer, porque a Bíblia, o livro sagrado dos cristãos, está repleta de manifestações mediúnicas, está repleta de relatos do intercâmbio entre os que estão no plano espiritual com os que estão aqui no plano físico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Só para exemplificar, no livro 1 de Samuel, no capítulo 28, encontramos o relato do rei Samu consultando a pitonisa em Endor para conversar com o espírito de Samuel. Em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 11, Moisés proíbe a evocação dos mortos. Ora, se há uma proibição, é porque há uma prática. Ninguém proíbe uma prática que não existe. Então, e no Novo Testamento, está descrito lá que Maria estabeleceu um diálogo com o anjo que veio anunciar a vinda de Jesus. O que é o anjo? O anjo é um espírito que já evoluiu e já está num estágio superior. O dia do Pentecostes, que é muito conhecido, foi um fenômeno extraordinário de comunicação dos espíritos por intermédio dos apóstolos. Na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 1, tem uma recomendação muito interessante. Diz João: Amados, não creiais em todos os espíritos, mas examinai se os espíritos procedem de Deus. O quarto princípio básico do Espiritismo é a pluralidade das existências, ou reencarnação. O que é reencarnação? Reencarnação significa a volta do espírito à vida corpórea em um novo corpo, um corpo que não tem nenhuma ligação com o corpo que ele usou anteriormente. E a reencarnação não é criação do Espiritismo, não foi inventada pelo Espiritismo. A reencarnação é um conhecimento tão antigo quanto a humanidade. Na antiga Grécia, usava-se o termo palingenesia. Palin significa novo, Gênesis significa nascimento. Na questão 171 de O Livro dos Espíritos,
Allan Kardec pergunta em que se fundamenta a ideia da reencarnação. E os espíritos respondem que a reencarnação está fundamentada na justiça divina. Se não, vejamos. Como explicar a justiça divina diante de tantas diferenças? Nós conhecemos pessoas que, sem esforço algum, nascem, vivem e morrem numa vida de riqueza, de opulência. Outras pessoas, por mais que trabalhem, às vezes não conseguem conquistar o necessário para a sua sobrevivência. E excluídos os casos de preguiça, de comodismo, nós vemos pessoas laboriosas que trabalham a vida inteira e não conseguem não conseguem acumular bens e mal vivem, mal conquistam o suficiente para sobreviver. Em relação à doença, saúde, pessoas nascem saudáveis, vivem saudáveis e envelhecem e voltam para o mundo espiritual sem experimentar dores físicas. Outras passam uma vida inteira lutando contra doenças, dores cruciais. Crianças que já nascem com anomalias que vão depender a vida inteira de outras pessoas para sobreviver. As diferenças de caráter. Às vezes, irmãos nascidos, criados, que tiveram a mesma oportunidade, tiveram as mesmas orientações, frequentaram as mesmas escolas, e às vezes um apresenta uma retidão de caráter invejável e o outro um desvio de caráter assustador. Podemos falar também sobre as dificuldades no aprendizado. Pessoas que têm a maior facilidade na escola, que atingem os últimos graus da escada acadêmica sem tantos esforços, e outros que têm a maior dificuldade de aprendizado. E aqueles que morrem precocemente. Crianças que nascem e morrem, que não tiveram oportunidade de vivenciar as experiências do corpo físico. E as aptidões. Nós vemos, e hoje é muito comum nos noticiários, crianças que nascem com determinados talentos que ninguém consegue explicar. Vemos crianças de 2, 3 anos tocando piano com uma maestria assustadora. E em todos os ramos do conhecimento, nós vemos crianças precoces que ninguém consegue explicar de onde saiu tanto talento. E alguns dirão, dom de Deus. Seria justo Deus agraciar uns sem o menor esforço, quando Jesus diz que Deus trabalha incessantemente? E o Espiritismo nos diz que Deus criou todos iguais, simples e ignorantes, com potencial para evoluir e se tornar espírito puro. E uma única existência não é suficiente para o espírito evoluir intelectual e moralmente e alcançar a angelitude. Então, quando nós vemos essas diferenças, nós não podemos atribuir à bondade ou ao castigo de Deus, e sim, são conquistas. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos de 1 a 6, é uma passagem muito conhecida dos cristãos também, quando Nicodemos vai à noite conversar com Jesus. E Jesus diz para Nicodemos
que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a encarnação dos espíritos é só para lembrar, porque existe uma filosofia que envolve na lei da reencarnação a metempsicose, ou seja, a teoria de que o espírito, vivenciando determinado número de encarnações, se ele não atingir o grau evolutivo necessário para aquele período, ele retorna para um reino inferior. Ele volta a encarnar em animais e às vezes até em plantas, até em vegetais. O Espiritismo nos ensina que a encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana, porque é impossível retroceder na nossa evolução. O quinto princípio básico do Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. Em O Livro dos Espíritos, na questão 55, Allan Kardec pergunta se existe vida nos globos que circulam no universo. E os espíritos respondem que sim, e que o homem terreno está muito longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. E logo em seguida tem um comentário de Kardec, e ele diz o seguinte, que Deus povoou os mundos de seres vivos. Acreditar que só há vida inteligente na Terra é duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Ele, Deus, diz Kardec, deve ter dado uma destinação mais séria a esses mundos, que a de nos recriarem à vista. Até porque a maioria de nós não tem o hábito de olhar para o céu, principalmente à noite, sem lua, e observar as miríades de estrelas que circulam no espaço. Então, nem para recriar nossa vista, eles teriam utilidades. Aliás, continua Kardec, nada há nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser o único globo a ser habitado, com exclusão de tantos milhares, de tantos milhões de mundos semelhantes. Só considerando o nosso sistema solar, a Terra está em quinto lugar. Ela não é o maior. E a nossa galáxia é enorme. De acordo com os cientistas, o diâmetro dela mede cerca de 100 mil anos-luz. Então, acreditar que só a Terra tem o privilégio de abrigar vidas inteligentes, como diz Kardec, é duvidar da inteligência de Deus. E lá no capítulo 14 do Evangelho de João, nos versículos 1 e 2, ele diz o seguinte, é uma fala de Jesus, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, ao comentar esse capítulo do Evangelho de João, diz que a casa do Pai é um universo e as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Esses mundos
estão em condições diferentes uns dos outros em relação ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre esses mundos, há os que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, e outros estão num grau mais elevado, tanto intelectual quanto moralmente. E didaticamente, Kardec classifica esses mundos, não em escala de valores, mas em escala de graus evolutivos. E ele diz que existem os mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Há os mundos de expiação e provas, onde o mal predomina. É onde a Terra está classificada num planeta de provas e expiações e atualmente no momento de transição, passando de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. E os mundos de regeneração ou mundos regeneradores são destinados aos espíritos que ainda precisam encarnar. E nesses mundos, eles aurem forças, novas forças, repousam de suas fadigas para continuar a sua jornada evolutiva. Existem os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, e os mundos celestes ou divinos, destinados à morada dos espíritos puros. Nesses mundos, o bem reina inteiramente e é o nosso destino. Para chegarmos lá, vai depender. Nós estamos destinados a esses mundos. Agora, quando chegarmos lá, vai depender do esforço de cada um de nós. Então, esses são os princípios básicos da doutrina espírita. É claro que nós não pretendemos dissecar o assunto, não tem como num pequeno espaço de tempo. E se alguém tiver interesse, busque um centro espírita e lá será direcionado aos estudos e um aprofundamento não só desse assunto, mas de muitos outros. Que Jesus nos abençoe.